Agora já tiraste do formato ecrã total do PowerPoint. Agora está bom. Está bom? Tá. Eu preciso ver os slides. Não basta só ir clicar na seta, na parte para baixo e para cima. Então assim também está bom, também se vê bem. Espera assim. E assim? Não a ver-se melhor como estava há pouco. Está bem, assim está um bocado mais pequeno. Vê-se bem? Vê. Boa noite. Vamos iniciar a 10ª sessão do curso de Introdução ao Pensamento de Slavoj Žižek, curso gratuito que tenho vindo a fazer e de que haverá ainda mais uma sessão em dezembro. A complexidade deste pensamento é muito grande, desde logo porque implica o conhecimento de autores considerados quase ilegíveis, como Hegel e Lacan. Aqui só posso dar uma pequena ideia dessa complexidade, porque vivemos num mundo funcionalizado, de facilitismo e de resposta pronta, de soluções rápidas e dogmaticamente anunciadas, que enganam as pessoas e as distraem, habituando-as a um pensamento simplificado, de senso comum, que se recusa à complexidade. Nesse mundo, muitas pessoas são mais facilmente manipuladas nas suas ideologias, mesmo quando julgam certas ideologias como emancipatórias. A realidade é também ela de extrema complexidade, cheia de alívios. Nesta sessão, eu vou fundamentalmente abordar, embora de uma maneira um pouco mais rápida e ao mesmo tempo um pouco profunda, ou mais profunda, porque só temos mais de facto uma sessão e as pessoas depois, em princípio, terão acesso ao vídeo para poderem parar em qualquer momento a sua reprodução e poderem ver slide a slide com calma. Mas vou tratar fundamentalmente do conceito de mediador evanescente, que aparece muito em Zizek, que é muito importante, e depois creio ter ainda tempo, dentro destas 2 horas, para poder abordar um pouco a questão do cristianismo, ou do ateísmo cristão de Zizek. Portanto, estamos aqui no slide número 2, nesta sessão. Vamos partir inicialmente do comentário de alguns trechos de um artigo já antigo de Zizek, que apareceu na revista Radical Philosophy, de 1991, é o número 58, artigo esse que eu traduzi algo livremente do inglês, e intitulado Porque é que um dialético, ou uma pessoa que opte pela perspectiva e filosofia dialética, deve aprender a contar até 4. O link está aí, para esse artigo completo, e é um artigo que se subdivide em várias partes. Eu apenas vou abordar rapidamente as 2 primeiras, a tríade e o seu excesso, protestantismo, jacobinismo, e deixarei as outras partes para quem queira lê-las, que tem acesso fácil através desse link. Trata-se aqui, tão simplesmente, de compreender 2 elementos importantes da filosofia hegeliana, sem a qual também não se entende a filosofia zizekiana. O facto do processo dialético não ser redutível a uma tríade simples, como normalmente é falsamente apresentado por ignorantes e logo facilmente rebatido por eles mesmos, tese, antítese e síntese, coisa de que, deste modo, Hegel nunca falou, mas implicar necessariamente um 4º elemento, a que podemos chamar mediador evanescente, o qual intervém no processo como elemento que, uma vez cumprido tal processo, se desvanece. A filosofia de Hegel, que influenciou muito Jacques Lacan, embora este apenas a conhecesse na versão ainda limitada de Kojève, é de uma complexidade e ao mesmo tempo de uma beleza, de uma inteligência tão sublime, que apenas as pessoas que se dedicam ao seu estudo atento são credíveis no que sobre ela afirmam. É a filosofia do movimento incessante e da história. As últimas décadas têm assistido à ressurreição de Hegel, promovida por dezenas de estudiosos, entre os quais avultam os da convencionalmente chamada Escola de Ljubljana, porque perceberam a potencialidade de conjugar o pensamento de Hegel com o de Lacan. Estamos aqui, sem dúvida, perante um dos momentos mais elevados da história do pensamento. Sem ela, toda a história humana resulta mais pobre e insuficiente. É um contributo fabuloso que a Europa, e nela a Europa continental, deu à humanidade. Está a gravar, não está? Tá. Citando então Zizek naquele artigo que referi, ele intitula primeiro A Tríade e o seu excesso. Até onde é que um dialético hegeliano deve aprender a contar?
a maioria dos intérpretes de Hegel, sem mencionar os seus críticos, tentam convencer-nos em uníssono de que a resposta certa é até três, a tríade dialética, etc. Além disso, eles competem entre si para ver quem chamará a nossa atenção de forma mais convincente para o quarto aspecto, o excesso não integrável no movimento dialético, o lugar da morte, supostamente escapando à compreensão dialética, ou, mais precisamente, na medida em que ele é a condição inerente de possibilidade do movimento dialético. A negatividade de um custo puro que não pode ser suprassumido, isto é, não pode ser aufgehoben, recuperado no seu resultado. Já vamos Vitor, perceber melhor. só desculpa interromper, é que não está a passar os slides, estamos sempre no primeiro. Estão sempre no primeiro. Isto então não pode ser. Portanto, tens que passar para os Pode próximos. ser. Então tenho que interromper aqui a apresentação e Agora percebi. agora está no segundo, sim. Está no segundo. E aqui está no terceiro, certo? Sim, E sim. aqui está no quarto. Isso. É o que eu acabo de ler. Pronto, então é isso. Mais vale assim. Pois. Continuando depois a citar Zizek neste e nos próximos slides. Vendo mais de perto, torna-se logo óbvio que o elemento de crítica supostamente demolidora que os críticos de Hegel tiram dos chapéus constitui, na verdade, o aspecto crucial do próprio movimento dialético. Ou seja, um leitor atento lembrar-se-á imediatamente não só de numerosos casos abordados por Hegel, mas também do facto de Hegel tematizar uma quadruplicidade própria do movimento dialético como tal. Ou seja, o movimento Hegel usa muitas vezes tríades, mas existe um quarto elemento que, com frequência, entra dentro desse pensamento, e que é o tal, em muitos casos, mediador evanescente. Uma quadruplicidade própria do movimento dialético como tal, ou seja, o excesso do puro nada. Nada aqui não é nothing, mas é nothingness, para traduzir esta palavra inglesa, da negatividade autorrelacionada que desaparece de forma invisível no resultado final. Isto é um pouco teórico, é um pouco abstrato, mas as pessoas irão perceber melhor à medida que eu for avançando. No último capítulo da sua lógica, a propósito da matriz elementar do processo dialético, Hegel indica que os momentos desse processo poderiam ser contados como 3 ou como 4, com o sujeito como um momento excedente que não conta para nada. O primeiro movimento, ou o primeiro momento, é a positividade imediata do ponto de partida. O segundo momento, a sua mediação, não é simplesmente o seu contrário imediato, o seu oposto externo, como muitas vezes se diz, não é? Tese, depois a antítese, o oposto, nada disso. Surge precisamente quando nos esforçamos por compreender o primeiro momento, o imediato em si mesmo, quer dizer, a primeira coisa que queremos compreender e que está de frente de nós, e por si mesmo como tal. Dessa forma, já o mediatizamos. Ao queremos compreender algo, esse algo deixou de ser um algo externo a nós, passa a estar em relação connosco e, portanto, em mediação connosco. E, imperceptivelmente, ele transformou-se no seu oposto. Ou seja, algo que nós queríamos compreender e que era externo a nós, tornou-se-nos, digamos assim, como nosso, como nós mesmos, que o queremos compreender, que o queremos absorver. O segundo momento, portanto, não é o negativo do primeiro, a sua alteridade. Ele é o primeiro momento, é o próprio primeiro momento, como o seu próprio outro. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer entidade, qualquer momento, qualquer realidade, a partir do momento em que nós entramos em contacto com ela, ela negativiza-se, não é? Ela revela o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo, que são, em Hegel, os dois que formam qualquer realidade, conjuntamente. Ele é o próprio primeiro momento como seu próprio outro, como o negativo de si mesmo. É isso que se chama, portanto, o princípio da negatividade, o princípio da contradição. Logo que concebemos o ponto de partida abstrato e imediato, logo que determinamos a rede concreta dos seus pressupostos e implicações, explicamos o seu conteúdo, isto é, no fundo, compreendemos aquilo que está perante nós, ele transforma-se no seu oposto. Por exemplo, aquilo que nos era, digamos, incompreensível, transforma-se numa coisa, numa realidade compreensível, uma realidade integrável na nossa realidade de conhecimento ou de percepção, etc. Já no nível mais abstrato, o nada, nothingness, no sentido de nothingness, não é o oposto externo do ser, daquilo que existe. Chegamos ao nada, a esse nothingness, simplesmente tentando especificar
determinar o conteúdo da noção de ser. Nós estamos perante um ser e queremos especificar, determinar qual é o seu conteúdo. É nisto que consiste a ideia dialética fundamental da negatividade interna. Uma entidade é negada, passa para o seu oposto, como resultado do desenvolvimento do seu próprio potencial. Por exemplo, o fascismo, para dar um exemplo batido, não é um oposto externo à democracia liberal, mas tem as suas raízes nos próprios antagonismos internos da democracia liberal. Quer dizer, a democracia liberal já contém no seu seio possibilidades de ser subvertida de diferentes maneiras, sendo uma delas, precisamente, o autoritarismo fascista, que no fundo é antidemocrático. Portanto, a democracia liberal contém um aspecto que é aqueles elementos positivos que nós associamos a ela e os elementos negativos que nós lhe opomos e que são precisamente, por exemplo, o fascismo. Assim, se quiséssemos fazer um esquema, mas muito simplificado, teríamos a positividade imediata do ponto de partida, quer dizer, partimos de qualquer realidade e vemos que existe uma positividade imediata, algo de positivo se nos apresenta à nossa consciência. Quando chegamos ao segundo momento, este primeiro momento transforma-se no negativo de si mesmo. Isto é, quando eu começo a pensar neste primeiro momento, ele imediatamente se transforma no contrário, no seu contrário. Porque qualquer coisa para o ser contém o princípio da contradição, da negatividade que lhe é intrínseca. Portanto, muitas vezes estes slides são, no fundo, digamos, formas de desenvolver o que já foi anteriormente dito e dizê-lo de outra maneira para melhor compreensão. Só que tem que se refletir com calma. Ao ser negada, a entidade que se apresenta no imediatismo passa para o seu oposto, em resultado do desenvolvimento do seu próprio potencial. Digamos, pode ser a sua própria definição ou pode ser as suas implicações que se desenrolam no tempo, não é? Portanto, o segundo momento, de certo modo, este esquema é muito simplificador e é muito abstrato. O segundo momento é a mediação do primeiro momento. Não é simplesmente o contrário imediato do primeiro, o seu oposto externo. Surge precisamente quando nos esforçamos por compreender esse primeiro momento, o imediato. Desta forma, já o mediatizamos, como foi dito. E assim ele transforma-se no seu próprio oposto. Este segundo momento não é, portanto, o negativo do primeiro, propriamente dito, a sua alteridade. É apenas a sua negação interna. Quer dizer, é aquilo que, no primeiro momento, não é, se opõe potencialmente a ele. E só no terceiro momento é que nós temos uma negação da negação interna, que é o ponto evanescente da negatividade absoluta, da diferença pura. É um regresso final ao imediatismo mediado. É a alteridade refletida em si mesma. Ou seja, com a intervenção deste quarto elemento que está aí rodeado por um círculo, quarto momento ou elemento excedente, que é o mediador evanescente, portanto, dá-se um excedente da diferença pura, não é? Que é este quarto elemento, o mediador evanescente, que faz funcionar todo este processo. Este processo é um processo histórico, é um processo tenso e é um processo no tempo, que se desenrola no tempo. Quer dizer, é um processo eminentemente fluido, eminentemente plástico e eminentemente em permanente movimento interno, de tensão interna. Quer dizer, a compreensão, a explicação, o pensamento humano, a ação humana, não se desenrola de uma maneira por etapas, mas sim, no fundo, estamos aqui a tentar esquematizar aquilo que ocorre quase que de uma maneira implícita em todas as atividades humanas e, em particular, nas atividades de conhecimento. Esta é a razão pela qual a negatividade deve ser contada duas vezes. Para negar efetivamente o ponto de partida, devemos negar a sua própria negação interna, a operação pela qual o seu conteúdo chega à verdade. Ou seja, tínhamos uma primeira negação, não é? Porque víamos que logo a coisa que está perante nós tem e contém o seu contrário, negamos essa negação e chegamos, digamos assim, à operação pelo qual o conteúdo chega à sua verdade. O fascismo, por exemplo, embora se oponha ao capitalismo liberal, não é a sua negação efetiva, mas apenas a sua negação interna. Para negar efetivamente o capitalismo liberal,
devemos, portanto, negar a sua própria negação. Ou seja, há muitas maneiras, não é, de nos opormos ou de alguém se opor ao capitalismo liberal. Não é? Mas esta concreta, chegamos lá através deste processo, em 3 etapas. Esta segunda negação, que se relaciona consigo mesma, esta, como diria Hegel, a alteridade refletida em si mesma, refletida é no sentido mesmo de reflexo de espelho, não é? Quer dizer, é uma alteridade que se reflete em si mesma, não é? Portanto, primeiro temos, digamos assim, de uma forma muito esquemática, o imediatismo da realidade que se nos depara, depois teremos uma compreensão de que esse imediatismo é simples, não é em si mesmo explicativo, e percebemos que ele contém algo que o nega, de algum modo, que é diferente dele, não é? Em certo sentido. A negação é a diferença. E essa diferença depois vai se refletir sobre si mesma. E é a partir deste movimento, não é, interno de tensão que provoca o movimento do conhecimento ao nível individual, ou ao nível do indivíduo que pretende perceber sobre qualquer coisa, mas também provoca na história e na própria realidade o movimento da realidade. Senão a realidade era uma realidade parada. E sendo uma realidade parada, era uma realidade que se desfazia, que não se compreendia, que não existia. Não é? Portanto, a realidade só existe para nós, seres humanos, porque ela tem este movimento interno de mediação connosco. É? Esta substância que permanentemente se alterna como sujeito, que é já sujeito. É? Portanto, esta alteridade refletida em si mesma é o ponto evanescente da negatividade absoluta, da diferença pura. Ou seja, há aqui qualquer coisa que é necessário estar lá, mas depois desaparecer, não é? Para nós compreendermos a realidade de uma forma mais nítida. Isso que torna nítido essa realidade é precisamente esse mediador evanescente. Evanescente porque desaparece. É o momento paradoxal, que é terceiro, uma vez que já é o primeiro momento que passa para o seu próprio outro. O que temos aqui também poderia ser concebido como um caso de determinação retroativa. Determinação significa determinar qualquer coisa, significa designá-la, explicá-la, dizer o que ela é. Uma determinação retroativa. Quando oposto ao seu negativo radical, o primeiro momento muda retroativamente para o seu oposto. Portanto, afirmação, compreensão de que nessa afirmação está lá já a negação. E depois, a possibilidade de nós podermos compreender que todo esse movimento nos leva retroativamente a uma compreensão melhor da realidade que está perante nós, não é? Retroativamente, é qualquer coisa que é intrínseco à compreensão verdadeira. Ou seja, por exemplo, o capitalismo em si não é o mesmo que o capitalismo oposto ao comunismo. Quando confrontado com as tendências da sua dissolução, o capitalismo é forçado a negar-se a si mesmo a partir de dentro, passar para o fascismo, se quiser sobreviver. Este exemplo. Portanto, uma coisa é realmente o capitalismo em si, não é? E outra coisa é o capitalismo já para si, e é esse capitalismo que pode sofrer, digamos assim, a sua transformação numa realidade diferente, que nesse caso é a sua subversão fascista. Vês? Podemos ver agora como surge o elemento suplementar. Assim que, no fundo, é a ideia de que há 4 elementos sempre na mediação dialética e que esses 4 elementos se podem reduzir a 2, se podem reduzir a 3, mas existe sempre este elemento evanescente, que é o 4º elemento, não é? Que está aqui a servir de transposição de uma realidade para outra. E já vamos ver em casos concretos. Em mais casos concretos. Podemos agora ver como surge um elemento suplementar assim que adicionamos ao imediato, aquilo que nos aparece, a sua negação. Essa negação altera retroativamente o significado do imediatismo, do imediato, porque devemos contar até 3, embora o que tenhamos efetivamente sejam apenas 2 elementos. Não é? Ou seja, nós temos uma realidade, não é? Depois associamos a sua negação e essa negação vai negar, vai alterar,
vai transformar o significado da primeira impressão. Portanto, essa realidade de três elementos são os dois elementos que estão em jogo, mais o indivíduo que está a compreender, que é o terceiro elemento, não é? Portanto, temos três elementos sempre nesta mediação dialética. O sujeito entra aqui em relação com a realidade de uma maneira que não é dicotómica, não é a realidade ali fora e o sujeito aqui a tentar compreendê-la. É a realidade, só é compreensível, só é entendível, em termos humanos, que é aqueles que nós conhecemos, através da mediação do mediador evanescente, que neste caso é a pessoa que percebe que a realidade é isto ou aquilo, ou que se transformou nisto ou naquilo, ou que evoluiu disto para aquilo. Ou, se considerarmos o ciclo completo do processo dialético, há apenas três momentos positivos a contar. O imediatismo, quer dizer, o primeiro momento, a sua mediação, ou seja, a sua relação com quem se aproxima desse primeiro momento, e o regresso final ao imediatismo já mediado, ao imediatismo já, digamos, se quisermos, pensado, ou concluído, num certo sentido, ou objetivado. O que perdemos neste processo é o tal excedente insondável da diferença pura, que não conta para nada, embora faça todo o processo funcionar. É o motor, digamos assim, deste processo. Por isso é que é tão importante esse vazio da substância, que é ao mesmo tempo o receptáculo para tudo e todas as coisas, como disse Hegel. Portanto, isto é fundamental compreender. Evidentemente que é difícil, porque é bastante abstrato. Tudo o que acaba de ser dito são apenas esquemas abstratos muito simplificados do processo dialético presente na história e, portanto, na realidade em geral. Para o compreendermos melhor, vamos continuar a seguir o mesmo artigo de Slavoj Zizek, observando a passagem do feudalismo para a sociedade burguesa. Escreve o autor. O mediador evanescente surge, portanto, devido à forma como, num processo dialético, a forma permanece por trás do conteúdo. A forma é muito importante em Hegel. Primeiro, a mudança crucial ocorre dentro dos limites da forma antiga, assumindo mesmo a aparência da sua afirmação renovada, no caso da revolta protestante, a universalização do cristianismo, o regresso ao seu verdadeiro conteúdo, etc. Ou seja, quando os protestantes se revoltam contra a Igreja Católica, eles estão a universalizar o cristianismo, estão a regressar ao seu verdadeiro conteúdo, estão a depurá-lo de uma série de formas históricas e de acrescentamentos à verdadeira mensagem de Cristo, segundo os protestantes, não é? Que faz com que haja essa tecelagem silenciosa do espírito, que se dá na história, que se dá no tempo, que é sempre ela tensa, dialética. E quando a tecelagem silenciosa do espírito dá o seu trabalho por terminado, que nunca dá, mas enfim, temporariamente e de uma forma convencional, a forma antiga pode desaparecer. A dupla expansão desse processo permite-nos compreender de forma concreta a fórmula desgastada já, sempre repetida, da negação da negação. A primeira negação consiste numa mudança lenta, subterrânea e invisível do conteúdo substancial, não é? Que paradoxalmente ocorre em nome da sua própria forma. Ou seja, é dentro do cristianismo que pouco a pouco, não é? O protestantismo vai crescer, vai desenvolver-se como a sua negação, como contrariando toda a tradição da Igreja Católica, no sentido em que ela estava, para esses protestantes, a subverter a verdadeira mensagem de Cristo. Não é? Portanto, depois, quando a forma já perdeu o seu direito substancial, ela desfaz por si mesma. Ou seja, a própria forma da negação é negada. Ou, para usar o clássico para-hegeliano, a mudança que ocorreu em si mesma torna-se para si mesma. Ou seja, aquilo que era um protestantismo considerado como um inimigo, ou um atacante, ou um contrário do catolicismo, transforma-se num protestantismo de pleno direito, por assim dizer, assenta em si mesmo. Uma realidade para si mesma, não só em si mesma, uma realidade em si, não é? Uma realidade concreta em si, mas uma realidade para si. O para si, em Hegel, significa que ela está já consolidada, não é? E não precisa de se opor a outra nesse momento. Pode se opor depois, de acordo com o movimento da história, noutros sentidos. Vamos ver como Zizek
faz um paralelo entre duas realidades neste artigo muito interessantes, que é um paralelo entre o protestantismo e o jacobinismo. Mas antes, definamos melhor o que significa em si e para si, que é o próximo slide. Achei por bem ir aqui à inteligência artificial da Google, que nos dá uma explicação um bocado simplista sobre a diferença entre o em si e o para si, que são expressões filosóficas que descrevem diferentes modos de ser. Em si, refere-se ao ser das coisas objetivas, fechadas e sem consciência, como uma cadeira ou uma pedra. Enquanto para si, refere-se ao ser da consciência, dotado de autoconsciência, liberdade e capacidade de se projetar no futuro, como os seres humanos. A expressão em si e para si pode referir-se à tentativa de conciliar estas duas formas de ser, como a de desejar ser livre e consciente, mas ao mesmo tempo ter uma essência ou finalidade definida. Em suma, eu não vou desenvolver mais esse slide, é só dizer que há duas maneiras de ver a questão, há dois momentos, por assim dizer, que são abstraídos, porque Hegel tentou ir à realidade tal como ela existe, que é sempre uma realidade sincrética, e tentou, a partir dela, extrair o sumo lógico de como é que ela se processa. E o sumo lógico é a diferença entre o que é em si, uma flor é em si, e uma flor é para si, quando, digamos, nós já nos apropriamos da ideia de flor, já transmitimos a ideia de flor, já compreendemos o que é uma flor, e ela própria também já transformou uma simples flor numa realidade que está incluída numa planta e que vai dar um fruto e que vai produzir esse fruto de sementes e por aí adiante. Portanto, insere-se no movimento da história. Portanto, o para si é que é a realidade propriamente dita, consolidada, consumada, não é, no seu movimento. Tais reflexões, ou seja, as apresentadas nos slides anteriores, de 4 ao 10, as pessoas poderão ver, os slides estão numerados na parte inferior à direita, tais reflexões são, no entanto, de natureza puramente formal, na melhor tradição das exasperantes, reflexões abstratas sobre o método dialético. O que lhes falta é a relação interna com um conteúdo histórico concreto, embora já tenhamos dado alguns exemplos. Assim que passamos para este nível, a ideia de um quarto momento excedente, enquanto mediador evanescente, entre o segundo momento, a divisão ou oposição abstrata, e o resultado final, a reconciliação, adquire imediatamente contornos concretos. Basta pensar na forma como um grande teórico americano, que morreu ainda não há muitos anos, Frederick Jameson, um grande amigo, aliás, de Slavoj Zizek, e aquele autor que mais elogiou a saída do primeiro livro em inglês de Slavoj Zizek, né, o sublime objeto da ideologia, em 1989, escreveu um ensaio, este autor, Frederick Jameson, perdão, escreveu um ensaio sobre Max Weber, onde articula a noção de mediador evanescente a propósito da teoria de Weber sobre o papel do protestantismo na ascensão do capitalismo. Quer dizer, ele vai voltar a Max Weber, que com esta teoria que ele teve do protestantismo em relação ao capitalismo, como sendo o mediador evanescente que permitiu a ascensão do capitalismo, ele vai dizer, o Frederick Jameson era um marxista, vai dizer que essa teoria não é apenas interpretável como Max Weber a interpreta, embora seja muito útil. Pode também interpretar-se à luz do marxismo. Esta teoria é geralmente interpretada, e era também essa a intenção do próprio Weber, como uma crítica à tese marxista da primazia da infraestrutura económica. Todos nós sabemos que aquele marxismo mais vulgar, mais simplista, mais fácil de explicar, é o marxismo que divide uma infraestrutura económica e uma superestrutura ideológica, não é? E o marxismo diria que o ideológico é um produto da infraestrutura económica. Claro que isso deu pano para mangas, fez correr rios de tinta. Por exemplo, Althusser veio dizer que a superestrutura ideológica, por sua vez, reflui sobre a infraestrutura económica e que toda a realidade está em permanente articulação dessas várias estratos, se quisermos, de realidade. Não há uma causalidade direta da infraestrutura económica para a superestrutura ideológica. De qualquer maneira, essa é outra questão. Em última análise, o argumento de Weber é que o protestantismo foi uma condição do capitalismo.
Jameson, ao contrário, interpreta a teoria de Weber como totalmente compatível com o marxismo, como a elaboração da necessidade dialética por meio da qual, na passagem do feudalismo ao capitalismo, a relação normal entre bases e superestrutura é invertida. Vejamos, pois, o referido exemplo concreto, o da passagem do feudalismo ao capitalismo, tendo sempre presente a conhecida teorização de Max Weber, não é, neste celebérrimo livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado nos inícios do século XX, em 1904, de como o protestantismo criou condições para o desenvolvimento do capitalismo, a secularização de um pensamento religioso. Sim, mas a questão é mais complexa. Frederick Jameson e Slavoj Zizek, este baseado em Jameson, mas Zizek pensa por si próprio, só que eram amigos e coincidiam nesta mesma maneira de ver. Observam uma compatibilidade total entre a teoria de Weber e aquela que ela pretendiou contrapor-se, a de Marx, sendo para tal importante a noção, mais uma vez, de mediador evanescente, que neste caso é o protestantismo. O que é um mediador evanescente? Já várias vezes referi. É um elemento que se manifesta durante a transição, por exemplo, de uma ordem antiga para uma nova, mas que desaparece ou se torna irrelevante à medida que a nova ordem se estabelece. O conceito introduzido por Frederick Jameson descreve uma entidade que facilita a mudança, serve, digamos assim, de gerador, não é? de facilitador dessa mudança, mas não possui uma forma permanente ou duradoura. Após fazer isso, desaparece. Por exemplo, no caso de um exemplo artístico, a origem do mundo de Courbet, não é? Como sabem, um quadro que representa uma parte do corpo da mulher desnuda, não é? A área, digamos assim, sexual da mulher, provocou na altura em que foi apresentado um autêntico escândalo. Mas foi um mediador evanescente, dado que ele acabou por se tornar uma referência cultural e abrir, digamos assim, para uma modernidade que deseja, de uma forma realista, ver, sem exclusões, aspectos do corpo humano, neste caso, por exemplo, que estavam até então cobertos. Eu vou passar para uma questão de economia de tempo. Em que consiste precisamente esta necessidade dialética? Por outras palavras, como é que especificamente o protestantismo cria condições para o surgimento do capitalismo? Não, como seria de esperar, limitando o alcance da ideologia religiosa, minando a sua presença omnipresente, característica da sociedade medieval, mas, pelo contrário, universalizando a sua relevância. Lutero opunha-se às ordens religiosas, quer dizer, opunha-se a modos de vida, tratados, aliás, muito bem por Agamben, das ordens religiosas que fugiam, digamos assim, à vida laica e que procuravam criar uma forma de vida, precisamente, externa àquela forma de vida dos seres humanos habitual. E também se opunha à Igreja como uma instituição que não era o cristianismo. A Igreja não era o cristianismo. A Igreja era uma instituição humana que tinha, de algum modo, defraudado a mensagem de Cristo. Separado, ambas as ideias, tanto as ordens religiosas como a Igreja, separadas do resto da sociedade por uma lacuna. O Lutero não gostava disso, porque ele queria uma interiorização individual em cada ser humano da atitude cristã, queria que ela penetrasse e determinasse toda a nossa vida secular cotidiana. Contrariamente à postura tradicional, pré-protestante, em que havia sempre aqueles mediadores, não é? Os padres, as pessoas que conheciam a cultura cristã e os evangelhos e a Bíblia, etc., e traduziam isso para os crentes. No caso do nunca se, aliás, publicaram tanto, aliás, está ligado também ao desenvolvimento da imprensa e à impressão de milhares e milhares de Bíblias, né? De milhares e milhares de Antigos Testamentos e Novos Testamentos, no sentido de cada pessoa devia ter com ela uma Bíblia, um testamento, para poder ler e para poder interiorizar o cristianismo ao seu modo. Portanto, Deus relaciona-se com o indivíduo de uma maneira muito mais absoluta, muito mais profunda, porque Deus conhece mesmo os nossos pensamentos e antecipa os nossos pensamentos no protestantismo. E é um Deus muito mais depurado do que no cristianismo, onde é um Deus externo.
portanto, perante o qual nós, em relação aos seus mediadores, os sacerdotes, etc., nos confessionamos, eles perdoam os nossos pecados em nome de Deus, etc., e por aí fora. Ora, isso é uma invenção histórica humana que o Lutero e depois outros protestantes também se opuseram. Contrariamente, portanto, à postura tradicional pré-protestante, que basicamente limita a relevância da religião aos objetivos que devemos perseguir, deixando os meios, o domínio da atividade económica secular, ao julgamento comum não religioso, a ética do trabalho protestante concebe a própria atividade secular, ou seja, a vontade de adquirir, a vontade de produzir, a vontade de progredir, a vontade de se enriquecer de um modo capitalista, não é? A vontade de ter mais, como o domínio da revelação da graça de Deus. Deus criou o homem para que ele, por si próprio, pudesse fazer o mundo, continuar a fazer o mundo, continuar a fazer a criação. Portanto, o homem é responsável pela continuidade da criação perante o protestantismo. Essa mudança pode ser exemplificada pela mudança do lugar do ascetismo, não é? Que é, de facto, um ascetismo interior de cada ser humano e não um ascetismo praticado em ordens religiosas à parte. No universo católico tradicional, o ascetismo diz respeito a uma camada de pessoas separadas da vida secular cotidiana, dedicadas a representar neste mundo o seu além, ou seja, o céu na terra, os santos, os monges com a sua abstinência, etc. Enquanto que o protestantismo exige que cada cristão haja asceticamente na sua própria vida secular, na vida de todos os dias, na vida cotidiana, para acumular riqueza, desculpem como aqui, para acumular riqueza em vez de gastá-la sem pensar, isto é, desmesuradamente, para viver com moderação e modéstia. Em suma, realizar a sua atividade económica instrumental com Deus em mente. O ascetismo, como assunto e uma camada à parte, torna-se assim supérfluo. O ascetismo deve ser no sentido de se poupar para, com essa poupança, se prever o futuro e se poder, no fundo, com a poupança, investir mais. Portanto, é o próprio espírito do capitalismo que surge ligado a esta ideia profundamente religiosa. Esta universalização da postura cristã, a afirmação da sua relevância para a atividade económica secular, gera os atributos da ética protestante do trabalho, que se torna compulsivo e que se torna como uma vontade de acumulação de riqueza, ou seja, uma renúncia à compulsão como um fim em si mesmo. Não é? Não há uma compulsão que se dirige para aqui, para ali, para lá, em desejos dispersos, mas sim uma compulsão para o trabalho, para a acumulação de riqueza, para a prática religiosa, no sentido dela engrandecer o homem na terra, porque o homem engrandecido na terra era o homem que realizava também os desejos de Deus. Simultaneamente, ainda que de forma inconsciente e não intencional, e segundo a astúcia, ou seguindo a astúcia da razão, que é um conceito hegeliano que eu já vou explicar, abre caminho para a desvalorização da religião, para o seu confinamento à intimidade, para a desvalorização da religião como fenómeno, digamos assim, social, na maneira como era visto na Idade Média, anteriormente. Para o seu confinamento à intimidade de uma esfera privada separada dos assuntos estatais e públicos. Quer dizer, começa-se a dividir a religião para um lado, a crença para um lado, e a vida de todos os dias para outro. A universalização protestante da postura cristã é, portanto, apenas uma etapa transitória na passagem para o estado normal da sociedade burguesa, onde a religião é reduzida a um meio que permite ao sujeito encontrar novas forças e perseverança na luta económica pela sobrevivência, como aquelas técnicas de autoexperiência que colocam o encontro com o nosso verdadeiro eu, ao serviço da nossa boa condição física, por exemplo, ou da nossa boa condição financeira, etc., ou da nossa boa condição intelectual. Quer dizer, o indivíduo protestante é um indivíduo que aposta nesse aspecto. O que é a astúcia da razão, um conceito tipicamente hegeliano? É que a história move-se por muitas maneiras, tem esta tensão interna, está permanentemente a intervir, é longe de uma história parada, a história para Hegel. Hegel é o filósofo da história por excelência. A
história para Hegel é um movimento constante, porque ele faz parte intrínseco da contradição da realidade e de cada coisa dentro dessa realidade e do nosso espírito mesmo. De maneira que todos nós estamos em permanente ebulição, há uma ebulição constante. E essa ebulição faz com que a história acabe por se encaminhar, muitas vezes para momentos melhores, outras vezes para momentos piores, outras vezes mesmo para momentos muito maus, mas ela acaba por ir transformando o espírito humano, transformando o espírito na história, de modo a pouco, ou de longe em longe, ou lentamente, não quer dizer que seja pouco a pouco, esta é uma expressão feita, que ela vá, digamos, fazendo com que a razão se manifeste na realidade e realize através das ações dos indivíduos, que são movidos por paixões e interesses particulares. Quer dizer, a ideia, no fundo, é um pouco como a ideia do mercado livre, do capitalismo, não é? Ou seja, o capitalismo, cada capitalista procura os seus interesses, procura fazer qualquer coisa que seja tão bom que os outros lhe queiram comprar o seu produto. Mas, ao fazer isso, não é, ele está a fazer um esforço no sentido da melhoria que vai ser útil para o bem comum. Não é? Pelo menos em teoria. Não é? Esta força universal atinge os seus objetivos, como a liberdade e a constituição do Estado, mesmo que as pessoas não compreendam o significado completo das suas ações. É a razão que usa as paixões como um meio para um fim maior e mais abrangente do que os indivíduos poderiam planear sozinhos. O universal através do particular. A razão não se opõe às paixões particulares, mas utiliza-as, torna-as, muitas vezes, elementos, não é, de uma universalidade. Por exemplo, quando, em Iena, o Hegel tinha acabado de escrever a Fenomenologia do Espírito e olhou por uma janela e viu passar o exército de Napoleão, que tinha derrotado o exército prussiano, e o viu passar em cima do seu cavalo branco, disse ali, se não disse, poderia ter dito, não é? Isto é a lenda. Ali vai o espírito do tempo, ali vai o espírito da história. Ou seja, naquele momento, Napoleão, não é, era o símbolo da continuidade possível da Revolução Francesa, ou seja, do futuro da humanidade, da destruição das monarquias absolutas que reinavam em toda a Europa e que só poderiam ser destruídas através de uma revolução como a Revolução Francesa. Mas os alemães, como Hegel e todos os outros autores do idealismo alemão, sempre pensaram que, já que não conseguiam, até porque a Alemanha não existia, não estavam unificados os vários estados de língua alemã, sempre pensaram que a Revolução Alemã era a Revolução do Espírito, que completava a Revolução, feita no concreto pela tomada da Bastilha, por tudo aquilo que se seguiu até ao momento do terror, que o Hegel considerava um momento necessário a qualquer revolução. Atenção. Isto é muito interessante, não é? Mas isso levava-nos para estar aqui a falar sobre a revolução e a teoria da revolução. O universal através do particular. A razão não se opõe às paixões, mas utiliza-as. Os grandes homens agem por motivos próprios, claro, por motivos, se quiserem, egoístas, mas sem se aperceberem totalmente, acabam por cumprir uma tarefa para o desenvolvimento da razão e da história. Um exemplo prático. Na natureza, a astúcia da razão é a forma como a humanidade utiliza a natureza para os seus próprios fins, manipulando os mecanismos naturais para alcançar os seus objetivos. É claro que hoje, com o problema ecológico com que nos confrontamos, e que não existia no tempo de Hegel, não é? Hegel nem sequer foi contemporâneo do capitalismo, etc., isso não se punha. Mas nós sabemos hoje que a ação humana pode ser altamente negativa e mesmo até irreversível sobre o meio ambiente. Portanto, temos que nos colocar no espírito de Hegel e fazer aquilo que Hegel faria se fosse vivo hoje. Não é? Que é, de certo modo, ver, prolongar. Temos a grande obrigação da filosofia não é estudar os autores em si, não é? Mas é estudar os autores connosco, mediados por nós leitores, para fazermos dele, negando-os, de certo modo. Mas ao negar Hegel, estamos a honrá-lo ao ponto superior, no sentido de considerar que ele nos dá a base para a sua própria negação. É este movimento dialético em todos os aspectos da vida que eu gostava de transmitir e que é desenvolvido em todos os livros do Zizek. Portanto, a história não é a execução de nenhum plano divino, mas é um processo imanente, ou seja, um processo materialista, em que a razão se expressa através da ação humana, que, embora impulsionada por interesses particulares, contribui para um objetivo universal,
compreende-se assim que Marx tenha dado bastante importância a Hegel, não é? Embora se tenha contraposto ele, em outros aspectos. É claro que é fácil assumir uma distância irónica em relação à ilusão protestante e considerar como o resultado final do esforço protestante para abolir a lacuna entre a religião e vida cotidiana, que foi a degradação da religião a um meio terapêutico. O que é muito mais difícil é conceber a necessidade do protestantismo como mediador evanescente entre o corporativismo medieval e o individualismo capitalista. Por outras palavras, o ponto a não perder de vista é que não se pode passar imediatamente da sociedade medieval fechada para a sociedade burguesa, ou seja, sem a interseção do protestantismo enquanto mediador evanescente. É o protestantismo por meio da universalização do cristianismo. Universalização em que sentido? É que qualquer pessoa teria dificuldade em aceitar o autoritarismo, digamos assim, a soberania, a imposição de regras posteriores a Cristo e ao seu ensinamento, criadas e inventadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas já poderia aceitar se esse cristianismo lhe aparecesse depurado e se fizesse um chamamento individual à consciência de cada ser humano. Portanto, ela prepara o terreno para a sua retirada para a esfera da privacidade. No domínio político, um papel semelhante foi o desempenhado pelo jacobinismo. E aqui é que é o grande interesse deste artigo do Zizek, que pode até ser definido como um protestantismo político. O jacobinismo universaliza da mesma forma o projeto político-ideológico democrático, ou seja, não o compreende como um princípio político meramente formal, sem influência direta nas relações económicas, familiares, etc., mas esforça-se por transformar o projeto democrático ou igualitário num princípio que estrutura a totalidade da vida social. A armadilha em que caiu o jacobinismo é também a mesma do protestantismo. Sem o saber, o seu radicalismo político preparou o caminho para o seu oposto, para o universo burguês de indivíduos egoístas ou egotistas e aquisitivos, que não se interessam de todo pelo moralismo igualitário. Aqui também é fácil assumir uma distância irónica e apontar, como os jacobinos, por meio da sua redução violenta da totalidade social ao princípio abstrato da igualdade, necessariamente acabaram no terrorismo, ou seja, no terror, no período do terror, em que os próprios jacobinos se mataram a si mesmos, não é? Basta lembrar o caso de Robespierre. Uma vez que essa redução é alvo da resistência da rede ramificada de relações concretas que caracterizam a sociedade civil. Veja-se a crítica clássica de Hegel aos jacobinos na fenomenologia do espírito. Ou seja, o radicalismo leva ao seu oposto. E temos que perceber que, no fundo, ao falar da igualdade entre os seres humanos, os princípios da igualdade do ser humano, a Revolução Francesa deu um passo em frente, mas, no fundo, quem é que era igual? As mulheres estavam excluídas disso, de votar. E, aliás, em muitos sítios, até recentemente, ou até ainda estão. E a igualdade era a igualdade dos cavalheiros burgueses, era a igualdade dos senhores possuidores de terras, etc. Possuidores de fortuna, que naquela altura era essencialmente a terra. O capital era a terra. O que é mais difícil de realizar é demonstrar porque não foi possível uma passagem imediata do antigo regime para a vida cotidiana burguesa e gotista. Ou seja, porque é que precisamente devido à sua redução ilusória da totalidade social ao projeto político democrático, os jacobinos foram o mediador evanescente necessário. É aí, e não nos lugares comuns sobre o caráter utópico terrorista do projeto jacobino, que reside o ponto efetivo da crítica de Hegel. Hegel percebeu que os jacobinos eram um mal, digamos assim, necessário. Eles tinham praticado o terror, mas tinha sido necessário que alguém neste mundo tivesse cortado a cabeça ao rei, cortado a cabeça à família real, para poder, de algum modo, a partir desse gesto, uma violência inaudita, não é? Com a invenção da guilhotina, com todo o horror que se passou, de algum modo, fazer nascer, não é? Como um parto, um mundo novo, que nesse caso é o mundo burguês. É o mundo desafetado completamente das tradições de que um indivíduo, por nascer dentro de uma determinada classe social, automaticamente, não é?
é superior aos outros em essência. Não, pode ser superior aos outros em fortuna. Não é o caso da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. As pessoas que são filhos de ricos normalmente vão reproduzir essa riqueza, mas deixa de ser o princípio, digamos assim, ligado a Deus, ligado à transcendência, ligado a essa espiritualidade que era conferida aos grandes senhores, serem os representantes de Deus, no fundo, junto de uma humanidade que era uma humanidade de segunda categoria. Portanto, é o começo do princípio da ideia democrática, que até hoje ainda não foi concebida ou não foi conseguida de uma maneira completa, mas continua a ser a utopia humana por excelência, não é? Que é não ser apenas um formalismo, mas ser uma realidade extensível a todo o ser humano. É muito mais difícil e inquietante reconhecer e aceitar plenamente o facto de que, sem o excesso jacobino, não haveria democracia pluralista normal. Portanto, para a democracia pluralista ter existido, é necessário que tenha havido um excesso num determinado momento. A Revolução Portuguesa de 25 de Abril, por exemplo, não teve grandes excessos, mas houve, de qualquer modo, um confronto entre forças diferentes. Esse confronto foi essencial para que determinadas forças que acabaram por se afirmar e que acabaram por levar às eleições e à constituição de uma Assembleia da República se pudessem afirmar. Afirmar como? Superar a situação, digamos, que vinha de Salazar, eu já aqui, encontrar novamente o que eu ia. Vais para a frente, parece. Já estou para a frente, não é? Não, estavas no 14, salvo erro. Ou no 15. Não, mas eu já estava aqui a explicar a astúcia da razão. Pois. Portanto, esse já expliquei. Uhum. E agora vou passar. Já tinha falado Também, deste, agora já. vou passar a este. Não, vou passar ao seguinte. Ou seja, a ilusão de que o protestantismo, ou a que o protestantismo e o laicismo estão presos, é mais complicada do que pode parecer uma primeira abordagem. Não consiste simplesmente na sua universalização ingênua moralista do projeto cristão ou igualitário democrático. Ou seja, na sua atitude de ignorarem a riqueza concreta das relações sociais que resistem a tal universalização imediata. A sua ilusão é muito mais radical. É da mesma natureza que a ilusão de todas as utopias políticas historicamente relevantes. A ilusão para a qual Marx chamou a atenção a propósito do Estado de Platão. Quando observa da concepção do Estado que Platão tem no seu livro Política, no seu diálogo Política, quando observou que Platão não percebeu que o que realmente descreveu não era um ideal ainda não realizado, mas era a estrutura fundamental do próprio Estado grego existente do seu tempo. Por outras palavras, as utopias são utópicas não porque retratam um ideal impossível, um sonho que não é para realizar neste mundo, mas porque não reconhecem erroneamente a forma como o seu estado ideal já está realizado no seu conteúdo básico, na sua noção, como diria Hegel. O protestantismo torna-se supérfluo e pode desaparecer como mediador, embora não desapareça naturalmente como realidade social, cada vez mais expansiva, a partir do momento em que a realidade social se estrutura como um universo protestante. A modificação, no fundo, qualquer mudança passa por este elemento de transição, que é um mediador que permite a mudança. E isso é que é muito original, de facto, na teoria do Hegel e na teoria que do Hegel vai fazer Zizek. Por isso ele tem uma importância extraordinária para compreendermos a realidade. A estrutura teórica da sociedade civil capitalista é do mundo de indivíduos atomizados, definida pelo paradoxo do ascetismo aquisitivo. Quanto mais possui, mais se deve renunciar ao consumo. Ou seja, a estrutura do conteúdo protestante sem a sua forma religiosa positiva. E o mesmo se passa com o jacobinismo. O que tanto o protestantismo como o jacobinismo ignoraram é o facto de que o ideal pelo qual lutavam já estava, na sua estrutura teórica, realizado na sua atividade aquisitiva suja, digamos assim, em contacto com coisas secundárias do mundo real, que lhes parecia uma traição aos seus elevados ideais. A vida cotidiana burguesa, vulgar e egoísta. De facto, quando se perde a aura dos grandes senhores
inspirados por Deus, etc., do antigamente, do antigo regime, do regime anterior das monarquias absolutas, etc., a vida cotidiana burguesa, vulgar e egoísta, é a realidade da liberdade, da igualdade e da fraternidade possível. Liberdade de comércio livre, igualdade formal perante a lei, etc. É uma ilusão característica dos mediadores evanescentes, protestantes e jacobinos, é precisamente a da bela alma hegeliana, ou seja, a de que poderia-se ir muito para além disso. Eles recusam-se a reconhecer, na realidade corrompida sobre a qual se lamentam, a consequência final do seu próprio ato, ou seja, como diria Lacan, a sua própria mensagem na sua forma verdadeira e invertida. Quando mandamos uma mensagem num determinado sentido, ela muitas vezes é-nos devolvida sob uma forma invertida, como aliás acontece com a imagem do espelho. E não é menor a nossa ilusão, herdeiros sóbrios do protestantismo e do jacobinismo, nós apercebemos-nos desses mediadores evanescentes como aberrações ou excessos, sem perceber que não somos nada mais do que jacobinos sem a forma jacobina, nada mais do que protestantes sem a forma protestante. Ou seja, no fundo, essas profundas mensagens que tanto o protestantismo e o jacobinismo vieram a trazer e os excessos que praticaram eram inerentes ao próprio processo de transformação histórica. Se um processo de transformação histórica não tem esses momentos de patos, de facto, a história não passa de uma morna realidade repetitiva. E isso é contrário absolutamente à perspectiva do Hegel. E do Zizek também, claro. Em que consiste o conceito hegeliano de bela alma? O conceito hegeliano de bela alma refere-se a uma consciência que se considera superior, pura e eticamente justa, mas que paradoxalmente se mantém numa inatividade contemplativa, incapaz de agir no mundo. Belas almas somos quase todos nós, quando estamos a ver televisão e nos fomos a dar bocas sobre este, ou sobre aquele, ou sobre aquele outro assunto que vemos. Ou até, às vezes, alguns comentadores televisivos, ou jornalistas, com todo o respeito por essas pessoas, mas que, em alguns casos, não é, se apresentam como tendo a verdade, como possuindo a verdadeira e justa perspectiva sobre determinado tema. E se fazem intermediários, mediadores evanescentes entre aquilo que está a acontecer, que nos preparam para nos fornecer como matéria de consumo, mas que no fundo não passa de uma realidade que não tem muitas vezes a ver com a realidade autêntica que a temporalidade da televisão e da sua necessidade de transmitir programas curtos e mensagens curtas e muita publicidade, quer dizer, contraria isso. Há uma contradição nos meios de comunicação social. Esses meios de comunicação social consistem em que, para as pessoas aderirem a eles e os sustentarem, e a própria publicidade os sustentar, necessitam de ser simplificados. De maneira que é uma contradição, aliás, existente no próprio ensino. Quer dizer, para nós conseguirmos ter a atenção dos alunos, muitas vezes temos que simplificar extraordinariamente aquilo que estamos a transmitir. Essa lacuna entre a forma e o seu conteúdo teórico também nos oferece a chave para a necessidade do mediador evanescente. A passagem do feudalismo para o protestantismo não é da mesma natureza que a passagem do protestantismo para a vida cotidiana burguesa com a sua religião privatizada. A primeira passagem diz respeito ao conteúdo. Sob o pretexto de preservar a forma religiosa ou mesmo de a reforçar, ocorre a mudança crucial, a afirmação da postura ascética aquisitiva na atividade económica como domínio da manifestação da graça. Enquanto a segunda passagem é um ato puramente formal, uma mudança de forma, logo que o protestantismo se realiza com postura ascética ou aquisitiva, pode desaparecer como forma. O mediador evanescente surge, portanto, devido à forma como num processo dialético, a forma permanece por trás do conteúdo. Isso é que é muito interessante, não é? Quer dizer, as formas são muito mais importantes do que às vezes nós pensamos. Pensamos que a forma é uma película externa e vemos o conteúdo como uma realidade verdadeira interna que a forma esconde. Não. A forma e o conteúdo são duas realidades em mediação dialética e quando, de facto, um conteúdo já passou à realidade, a forma está aí a conformá-lo, digamos assim, perante nós. E o conteúdo torna-se comum, torna-se vulgar, digamos assim. Primeiro, a mudança crucial ocorre dentro dos limites da forma antiga, assumindo mesmo a aparência da sua afirmação renovada, a universalização do cristianismo, o regresso do seu verdadeiro conteúdo, etc. Então, quando a tecelagem silenciosa do espírito
Hegel dá o seu trabalho por terminado, a forma antiga pode desaparecer. Eu creio que até já referi isto atrás. A dupla expansão deste processo permite-nos compreender de forma concreta a forma desgastada da chamada negação da negação, que é a maneira como normalmente é apresentado, de uma forma simplista, a perspectiva da dialética hegeliana. Como já disse isto atrás, acho que vou apenas ler a última frase deste slide. Depois, quando a forma já perdeu o seu direito substancial, ela desfaz por si mesma. Ou seja, a própria forma da negação é negada. Ou, para usar o clássico par hegeliano, a mudança que ocorreu em si mesma torna-se para si mesma. Quando uma coisa se torna para si mesma, essa coisa realiza-se na realidade. E, portanto, deixa de precisar de estar a apresentar uma forma para ela ser real, completa e óbvia. Este quadro deve ser complicado ainda um pouco mais. Um olhar mais atento revela a presença de dois mediadores evanescentes na passagem da estrutura política feudal para a burguesa, a monarquia absoluta e o jacobinismo. A primeira é o sinal, a personificação de um compromisso paradoxal, a forma política que permite à burguesia emergente fortalecer a sua hegemonia económica, quebrando o poder económico do feudalismo, das suas guildas e corporações. O que é paradoxal nisso é naturalmente o facto do feudalismo cavar a sua própria sepultura, precisamente ao absolutizar o seu próprio ponto culminante, ou seja, ao dar o poder absoluto ao monarca. Ao dar o poder absoluto ao monarca, nós estamos, ou estiveram, as pessoas que foram contemporâneos do feudalismo, a cavar a sepultura desse mesmo feudalismo, porque o poder absoluto haveria de acabar por cair, não é? E transformar-se, sim, em muitas monarquias, mas monarquias constitucionais, em que o povo passa a ter uma importância muito grande e, portanto, lá está a tal universalização, ou seja, os indivíduos que estão em contacto com Deus, isso depois vai influenciar os próprios católicos de tradição do Sul, os indivíduos que estão em contacto com Deus e que se arrogam com o desenvolvimento da imprensa, com o desenvolvimento da leitura, com o desenvolvimento dos estudos, das universidades, passa a haver uma classe cada vez mais importante até de auxiliares burocráticos do Estado e que têm uma certa cultura, não é apenas a cultura dos conventos. E, portanto, toda essa classe que está na base dos intelectuais, não é, burgueses dos nossos tempos, toda essa classe, não é, vem, digamos, completar esta realidade que eu estou a referir, burguesa, e determinar o fim de todo aquele que queira impor uma ditadura de pensamento ou uma ditadura de ação. Não é? Portanto, é já um lugar comum determinar, quer dizer, caracterizar o jacobinismo como uma ideologia radical que leva à letra o programa político burguês, igualdade, fraternidade, liberdade, e se esforça por realizá-lo independentemente da articulação concreta da sociedade civil. Ambos, tanto o feudalismo como o jacobinismo, ou, se quiserem, tanto a monarquia absoluta como o jacobinismo, pagaram caro pela sua ilusão. É muito interessante porque Hegel não era um autor que negasse a ideia de monarquia. Aliás, para ele, provavelmente, a união da Alemanha sob um monarca seria ideal, não é? Porque, para Hegel, o monarca não regulamenta nada. O monarca é apenas uma figura que assina papéis. É uma caneta. O monarca absoluto é um símbolo apenas de uma unidade que é tanto mais abstrata quanto ela é produzida pela hereditariedade. O filho de rei torna-se rei quando ele morre, e por aí adiante. De maneira que o monarca é um símbolo, um puro símbolo, coisa que não acontece nas democracias atuais, tal como nós as concebemos, não é? Em que é pelo mérito, digamos assim, político e pela capacidade política que o indivíduo chega à coordenação das organizações, dos partidos e, em última análise, dos países. O monarca absoluto percebeu tarde demais que a sociedade o elogiava como todo-poderoso apenas para permitir que uma classe destronasse outra. Os jacobinos também se tornaram supérfluos quando o seu trabalho de destruir o ancião regime acabou.
Ambos se deixaram levar pela ilusão da autonomia da esfera política. Julgaram que podiam continuar a fazer ou a ser o mesmo depois de já terem realizado aquilo que se lhes pedia, para assim dizer, entre aspas, que a história lhes pedia. Ambos acreditavam na sua missão política, um no caráter inquestionável da autoridade real, os outros na pertinência do seu projeto político. E a outro nível, não se poderia dizer o mesmo do fascismo e do próprio comunismo, ou seja, do socialismo realmente existente. Não é o fascismo uma espécie de autonegação inerente ao capitalismo, uma tentativa de mudar algo para que nada realmente mude, por meio de uma ideologia que subordina a economia ao domínio político ou ideológico? Isto é, quando uma economia está em crise e a burguesia se sente a perder poder e a poder, eh, perder poder de acumulação de capital, ela recorre muitas vezes ao terror e à violência típica do fascismo para impor, não é, uma economia, como agora está a acontecer em vários pontos do mundo, uma economia de guerra que desenvolva, de algum modo, novamente a acumulação do capital. O socialismo realmente existente, ou seja, aquilo que nós chamamos de comunismo, leninista, não é uma espécie de jacobinismo socialista, uma tentativa de subordinar toda a vida socioeconómica imediatamente à regulação política do Estado Socialista. Pergunta. Ambos são mediadores evanescentes, mas para quê? A resposta cínica habitual do capitalismo de volta ao capitalismo parece um pouco fácil demais. Quer dizer, houve quem pensasse, não é, que através desta tentativa que fizeram os soviéticos e depois o desenvolvimento da revolução, por exemplo, da URSS, fosse um capitalismo de Estado, no fundo, fosse ter, afinal, um modo de um socialismo num só país que não era mais do que um capitalismo de Estado, não é? Mas isso é uma resposta demasiado simplificadora. A inversão da relação normal entre conteúdo, a base económica, e a sua forma ideológica, a tal superestrutura, que torna possível a leitura antimarxista de Weber, consiste, portanto, na emancipação da forma do seu conteúdo, acima descrita, a qual caracteriza o mediador evanescente. A ruptura do protestantismo com a Igreja medieval não reflete um novo conteúdo social, mas é antes a crítica do antigo conteúdo feudal em nome da versão radicalizada da sua própria forma ideológica. É esta emancipação da forma cristã, no seu próprio conteúdo social, que abre espaço para a transformação gradual do antigo conteúdo no novo conteúdo, o capitalista. Desta forma, é fácil para Frederick Jameson demonstrar como a teoria de Weber sobre o papel crucial do protestantismo no surgimento do capitalismo, que aliás ninguém contesta, não é? É um livro absolutamente fabuloso, afeta apenas o economismo vulgar e é bastante compatível com a dialética da base e da superestrutura ideológica, embora, evidentemente, muito agora sofisticadas, com imensos autores após Marx que sofisticaram sua teoria, segundo a qual se passa de uma formação social para outra através de um mediador evanescente que inverte a relação entre a base e a superestrutura. Na ideia de Marx, esse mediador evanescente seria evidentemente o proletariado. Ao emancipar-se da sua própria base, a antiga superestrutura prepara o terreno para a transformação da base. O edifício teórico marxista clássico é assim salvo. A emancipação da forma ideológica é explicada a partir do antagonismo da própria base. Ela surge quando esses antagonismos se tornam tão violentos que já não podem ser legitimados na sua própria forma ideológica. Há uma dimensão ética inerentemente trágica. Aliás, o ser humano é um ser trágico e toda a história é, de certo modo, trágica, própria dessa emancipação da superestrutura ideológica. Ela apresenta um ponto único em que uma ideologia se torna literalmente nela e deixa, portanto, de funcionar como legitimação objetivamente cínica das relações de poder existentes. Mudando agora de agulha, uma vez que creio que já expliquei o melhor que pude a ideia de mediador evanescente, que é tratada neste artigo já antigo, 1991, de Slavoj Zizek, eu gostava de referir a relação, de uma maneira muito breve, porque temos aqui vários livros de Zizek sobre as relações entre o seu pensamento e o pensamento do cristianismo, que começam logo aqui. Existem em todos os livros, mas principalmente nestes. Este foi o primeiro livro que eu li dele, o livro On Belief, de 2001, publicado pela Routledge. Depois, ele publicou também, em 2003,
The Puppet and the Dwarf. Portanto, a marioneta e o anão, não é? Foi traduzida em Portugal pela Relógio d'Água em 2006. Está aqui a capa com este quadro do Salvador Dalí. Depois, o Frágil Absoluto, que é um livro de 2009. E mais recentemente, Zizek cada vez mais insiste na questão do problema da religião e da crença, que está muito ligada ao tema dele básico, que é o tema da ideologia. Não é? O Zizek é um autor crucial para percebermos o que é ideologia, não é? Muita gente tem tentado perceber. Desenvolve neste último livro recente, chamado Ateísmo Cristão, que é como ele se caracteriza a si próprio, que é de 2024. Portanto, vou passar só a mostrar muito rapidamente estes livros. Por exemplo, eu fiz o quê? Traduzi do inglês para português a apresentação que é feita de cada um destes livros e aqui uso-a, não é? Com a devida vénia, como se costuma dizer, para apresentar rapidamente o que é cada um destes livros, que eu aconselho vivamente. Este livro está traduzido em português do Brasil, infelizmente não é facilmente não se pode obter facilmente cá, embora exista uma livraria aqui em Lisboa que manda livros do Brasil. Qual é a base da crença numa era em que a globalização, o multiculturalismo e as grandes empresas são a nova religião? Slavoj Zizek, renomado filósofo e crítico cultural irreprimível, enfrenta todos os adversários neste novo livro envolvente e emocionante. Foi o primeiro livro que eu li, 2006, no meu caso. Da razão cibernética ao paradoxo que é o budismo ocidental. O budismo ocidental é uma expressão que o Zizek inventou para caracterizar todas estas atitudes New Age, todos estes budistas que estão aqui no Ocidente, julgam que andam a fazer aqui, ou a seguir aqui, a religião budista, ou aspectos da religião budista, etc. Mas na maior parte dos casos, enfim, há casos em que há mesmo pessoas que sabem bastante bem o que é a religião budista e as suas práticas, e são verdadeiros budistas. Mas na maior parte dos casos trata-se de uma espécie de degenerescência ocidental desse mesmo budismo para efeitos de fitness e de bem-estar psíquico, de eliminação do eu, uma espécie de eu universal, abstrato, enfim, umas coisas que, no meu entender, e sem querer ofender ninguém, são um bocado pouco interessantes. Mas o livro sobre a crença vai além dos contornos da forma como normalmente pensamos sobre a crença, em particular o judaísmo e o cristianismo. Colocando a chamada autenticidade da crença religiosa sob uma luz crítica, Zizek recorre à psicanálise, ao cinema e à filosofia para revelar de forma surpreendente que nada podia ser pior para os crentes do que as suas crenças se revelarem verdadeiras. É aqui uma ironia típica do nosso autor. Depois, neste A Marioneta e o Anão, o núcleo perverso da cristandade, ou do cristianismo, ele vai-nos fazer um trabalho muitíssimo interessante que é mostrar como nenhuma ideologia, nenhuma religião, como aliás nenhuma forma de poder, porque no fundo nós temos aqui no cristianismo duas facetas. Uma é a crença num determinado conjunto de valores e de práticas. A outra é uma instituição da Igreja ou das igrejas, porque há várias, na verdade. Temos o cristianismo romano, apostólico católico romano, temos o cristianismo ortodoxo da Europa Oriental e temos o protestantismo, não é? Que assume várias formas, sobre a forma de luteranismo, de calvinismo, anglicanismo, etc. Ora, essas três formas de cristianismo, todas elas têm um determinado núcleo que é perverso, mas perverso não é nesse sentido habitual da palavra perverso, ou até de caráter ofensivo. Não, perverso é no sentido inspirado na psicanálise. Não é? Perverso é uma determinada atitude que se pode tomar, que agora não posso aqui explicar, senão não consegui chegar ao fim da sessão. Um dos nossos intelectuais mais ousados oferece uma interpretação lacaniana da religião, concluindo que o cristianismo primitivo foi o primeiro coletivo revolucionário. Eu também me dediquei, no meu curso de História, a última cadeira que eu fiz foi História do Cristianismo.
e foi a cadeira, uma das cadeiras que eu mais gostei, porque eu fui educado como cristão, católico, e adorei estudar o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não tinha absolutamente nada a ver com o cristianismo como ele é hoje, cultivado mesmo na Igreja Católica, não é? O batizado, por exemplo, era um banho de todo o corpo, como se vê tantas vezes na imagem de São João a batizar Cristo. A ceia, que está representada na última ceia do Novo Testamento, a ceia era uma comunhão entre toda a comunidade dos crentes, em que repartiam entre si, não é, as espécies, o pão e o vinho, etc. Portanto, é um mundo, digamos assim, para a época, completamente revolucionário. Aliás, Cristo aparece-nos por vezes como uma figura revolucionária, quer contra a podridão em que tinha caído o judaísmo daquele tempo, pelo menos naquela forma dos que mandaram matar, e, digamos, a pouca eticidade, se podemos dizer assim, da figura de um Pôncio Pilatos, que lavou daí as suas mãos, até ficou como uma frase típica de todos aqueles que atiram para os outros a responsabilidade de uma decisão. Slavoj Zizek tem sido chamado estrela do rock académico e o homem selvagem da teoria, outros disparados. Os seus escritos misturam uma erudição surpreendente e referências à cultura pop, cultura popular, para dissecar as crenças intelectuais atuais, porque elas infiltraram-se na realidade. Porquê? Porque hoje nós estamos numa sociedade em que já não são os monges nos claustros, nos seus ermitérios, nas suas solidões, que criam a cultura ou que a desenvolvem, já não são apenas, portanto, as universidades e os centros de saber, como sabemos, muitas delas são medievais e bem antigas, que desenvolvem e criam e estudam o saber, mas sim, a partir, sobretudo, da evolução científica e do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, hoje o saber é qualquer coisa que é todos os dias apresentado na televisão. É uma questão das pessoas saberem escolher, às vezes, os programas bons. Portanto, todas as pessoas hoje têm alguma forma de saber, de conhecimento. E, portanto, há realmente aqui uma cultura, quer dizer, para se fazer uma crítica da cultura desse conhecimento coletivo, tem que se ir aos meios de comunicação social, aos filmes, às vezes aos bons filmes, mas não só necessariamente aos bons filmes, mesmo aos maus filmes, para ver qual é o tipo de ideologia, de crença que está a ser transmitida através de uma forma subliminar, porque é a melhor forma de transmitir uma ideologia e de inculcar uma ideia nos outros, não é obrigar os outros a pensar de uma determinada maneira, é eles verem-se cada vez mais a pensar dessa maneira sem perceberem quem é que lhes inculcou isso. Portanto, neste livro, portanto, a Marioneta e o Anão, o Zizek oferece uma leitura atenta da constelação religiosa atual do ponto de vista da psicanálise lacaniana. A psicanálise lacaniana é uma atividade clínica, mas a mim ela interessa-me na sua repercussão para a filosofia e para o pensamento em geral, não é? Porque tem, evidentemente, essa repercussão. Tanto tem que em todos os seus seminários, hoje já quase todos publicados, Lacan está permanentemente a citar filósofos. Não é? Ele esteve em permanente confronto no sentido de que alguns o consideram um antifilósofo, ou ele mesmo talvez assim se considerasse, mas ele é um filósofo importantíssimo que aparece em todas as histórias da filosofia dignas desse nome. Portanto, ele confronta, ele quem? Zizek, criticamente as duas versões predominantes da espiritualidade atual. O gnosticismo da nova era, do New Age, não é? Que é eliminarmos o eu, cada vez irmos entrando numa interioridade de nós próprios, que é uma espécie de confusão entre nós mesmos e o nosso vazio, e acabarmos por ficar numa paz de, de quem se identifica com uma espécie de ente universal, abstrato, etc. Uma coisa que sinceramente eu nem consigo compreender como é que é possível. Mas de qualquer maneira, há pessoas que praticam isso, não é? Acreditam nisso e até realizam aqueles rituais, junto de momentos pré-históricos, enfim, há toda uma parafernália de atitudes rituais relacionadas com isso.
o regresso ao primitivismo, o regresso à mãe natureza, enfim, uma quantidade incrível. Não é? Também estava ligado a isso, que é o movimento dos anos 60, do Flower Power, do amor livre, imensas coisas. E o judaísmo desconstrucionista levinasiano, de Levinas. E em seguida ele tenta resgatar o núcleo materialista do cristianismo. Porque é isso precisamente que o Zizek vai apontar. É que o cristianismo é, de facto, uma religião e uma forma de pensamento, uma forma de organização do mundo que pressupõe o materialismo. Porquê é que pressupõe o materialismo? Já vou referir isso. A sua leitura do cristianismo é explicitamente política, discernindo na comunidade paulina de crentes a primeira versão de um coletivo revolucionário. Como se sabe, não é? Existiam os apóstolos, ou seja, os discípulos de Cristo, aqueles que conviveram com ele, dos quais Judas, o terá traído, mas hoje temos uma leitura muito interessante, aliás, o Zizek expõe em vários livros, de que Judas seria alguém que estava combinado com Cristo para assegurar essa dita traição, para que Cristo fosse cumprir o desígnio de ser, de facto, sacrificado na cruz, não é? Portanto, dentro desses apóstolos, temos essa figura única, que é a figura de Judas, que é a figura talvez mais importante, apesar de tudo. E depois temos, eh, portanto, São Paulo e Paulo, que eu li um livro sobre a vida dele quando era pequeno e fiquei muito, muito fascinado. Paulo era um senhor culto, com dinheiro, era um homem deste mundo, não é? E uma vez ia para Damasco e apareceu-lhe uma luz, apareceu-lhe uma revelação. Não é? Daí que se fala muitas vezes da minha estrada para Damasco. No momento em que ele atingiu a noção de que o cristianismo, a mensagem cristã, era a verdadeira mensagem. Mas é uma mensagem que ele depois vai transmitir com numerosas cartas que vai escrever. Ele não é um apóstolo, nem é nada disso. Ele é um intelectual, digamos assim, do cristianismo, que vai transformar o cristianismo em qualquer coisa de universal, vai espalhar aquilo que era uma seita, se quiserem, entre aspas, uma seita judaica, não é? No judaísmo existem imensas versões, imensos profetas que apareciam de vez em quando, e por isso Jesus foi considerado como mais um falso profeta, um falso Messias, e ele vai justamente propagar essa nova visão, mas propagar de uma maneira cultivada, não é? Um homem que sabia escrever, sabia ensinar, vai propagá-la ao longo das suas viagens e das cartas que emite, e com isso ele vai contribuir para que o cristianismo se universalize. Deixe de ser um conjunto de pessoas que estavam metidas nos buracos para se defenderem dos ataques terríveis que o paganismo lhes fazia, para se transformarem, digamos assim, na religião de Estado, não é? Como sabemos, foi adotada pelo Império Romano, porque o Império Romano, a determinada altura, como todos os impérios, tende para o uno, tende para a unidade. E a unidade, finalmente, era muito mais conveniente, a unidade do cristianismo do que a pluralidade de deuses pagãos com que se vivia nos últimos tempos do Império Romano e que eram já uma forma, digamos assim, de apodrecimento do própria estrutura ideológica do Império. Portanto, uma vez que hoje mesmo os defensores do iluminismo, como Jürgen Habermas, como se sabe, Habermas é o mais recente representante, aliás, uma pessoa já idosa, mas de qualquer modo viva, é o mais recente representante de uma escola que começou com Adorno, Vermeer, e que é a escola de Frankfurt, a escola da crítica, a escola crítica, da filosofia crítica, que é uma escola que procura estudar uma determinada versão, defende uma determinada versão do marxismo. E que, enfim, Adorno, Horkheimer, salvaram-se, foram para a América, para os Estados Unidos, e era amigo deles, ou pelo menos dava-se com eles. Walter Benjamin, que infelizmente se teve de suicidar, ou terá sido morto, na fronteira entre Espanha e França, nunca conseguiu fugir. Mas é, de todos eles, talvez o mais interessante
pensador, embora Adorno seja um grande pensador, muito interessante também. De qualquer maneira, há em Habermas uma noção um tanto ou quanto ingênua para Zizek, eu nesse aspecto acho que sim, que é a noção de uma comunidade de pessoas que se relacionam umas com as outras e que podem vir a transformar as suas relações em relações límpidas e relações de sentido que é passível de ser transposto para o outro de uma maneira clara e limpa, não é? Sem ruído, sem interpretação necessariamente deformadora. Agora, nós sabemos que isso é uma visão, um tanto ou quanto, digamos assim, idealista. Não é? Portanto, eles reconhecem que é necessária uma visão religiosa para fundamentar a nossa postura ética e política numa era pós-secular. Portanto, as pessoas hoje mais cultas, interessantes, e quaisquer que sejam as suas perspectivas, não vão negar nem a teologia, nem a religião de uma maneira simplista. O que vão sim é tentar perceber, não é? Por exemplo, porque é que na Europa, no mundo ocidental, a figura crística, a figura de Cristo crucificado, é a figura por excelência, é a figura que caracteriza a nossa cultura. É o emblema da nossa cultura. É a figura mais vezes representada na nossa cultura. Portanto, mas esses autores têm uma postura claramente materialista e, ao mesmo tempo, realmente admitem a sua dívida com o núcleo do legado cristão. Mas tudo isto é um livro polémico, é um livro muito interessante, não é? Este livro da Marioneta e do Anão, que está traduzido em português e pode ser lido, mas embora esteja esgotado na Relógio d'Água que o publicou. Depois o Zizek publicou este livro, o Absoluto Frágil, que já está traduzido em francês, Fragile Absolu, Pourquoi l'héritage chrétien vaut-il d'être défendu? Porque é que, or why is the Christian legacy worth fighting for? Em que ele diz uma das características marcantes da nossa era é o ressurgimento do sagrado em todas as suas diferentes formas, desde o paganismo da nova era, lá está a New Age, até a sensibilidade religiosa emergente em teoria cultural e política. A aposta de Zizek em The Fragile Absolute, publicada aqui com um novo prefácio do autor, esta foi a segunda edição, publicada 20 anos após 1989, quando a Zizek publicou o primeiro grande livro aqui conhecido no Ocidente, o Objeto Sublime da Ideologia, e então a editora Verso fez 5 livros, uma caixa com 5 livros, que publicou para 20 anos depois homenagear a extraordinária expansão, um caso absolutamente singular, do trabalho do Zizek. A aposta de Zizek é que o cristianismo e o marxismo podem lutar juntos, contra o ataque contemporâneo do espiritualismo insípido. Esse espiritualismo New Age, etc. O núcleo revolucionário do legado cristão é demasiado precioso para ser deixado aos fundamentalistas. Ele vai acentuar isto ainda mais neste livro, que se chama, reparem, Ateísmo Cristão, como ser um verdadeiro materialista. Temos que passar pela religião para sermos verdadeiramente ateus. Se quisermos ser verdadeiramente ateus, temos de começar por uma estrutura religiosa e miná-la a partir de dentro. Pergunta. Slavoj Zizek é, há muito tempo, um comentador e crítico da teologia cristã. A sua preocupação com o conceito de o evento de Badiou faz de o evento, né, um dos seus temas básicos, a par do pensamento paulino do Novo Testamento. Badiou escreveu um livro sobre Paulo, ou São Paulo, se quisermos, que é um livro absolutamente essencial, não é? E que influenciou muito o próprio Zizek. São ambos dois grandes amigos. Levou uma viragem decididamente teológica no seu pensamento, baseando-se em tradições e temas tão amplos como o pensamento budista, o materialismo dialético, a subjetividade política, a física quântica, a inteligência artificial e os chatbots. Este livro articula pela primeira vez a ideia de Zizek sobre uma vida religiosa. Christian Atheism é uma visão única do projeto teológico de Zizek e a primeira exploração em livro
do seu pensamento religioso. Nas suas próprias palavras, para se tornar um verdadeiro materialista dialético, deve-se passar pela experiência cristã. Crucial para toda a sua concepção de experiência não é algum tipo de revelação espiritual, mas sim a lógica do pensamento materialista. Esta afirmação da teologia cristã, ao mesmo tempo que a desconstrói, é um movimento familiar de Zizek, mas que tem um significado político, filosófico e, no final, pessoal profundamente enraizado para ele. Esta é a abordagem mais extensa de Zizek sobre teologia e religião até à data. Foi publicada há poucos anos, como aliás há bocado referi. O que é o núcleo perverso escondido do cristianismo? Bom, isto é tratado aqui neste livro, que eu há pouco referi, A Marioneta e o Anão. Há também um outro livro que me posso referir, que é chamado A Monstruosidade de Cristo. Tem, creio eu, subtítulo Paradoxo ou Dialética. Isto é um livro de teologia, não é? É um livro bastante interessante. Só que o livro publicado em português não tem correspondência com o livro em inglês, onde Zizek, nesse livro em inglês, já vamos ver, está permanentemente a dialogar com um teólogo mesmo, católico, cristão. O núcleo perverso o que é? O cristianismo é a única religião da Terra que sentiu que a omnipotência tornava Deus incompleto. Toda a filosofia de Zizek é uma filosofia da não totalidade, do não todo, como é a filosofia de Hegel e como é a teoria lacaniana do sujeito e, de uma maneira geral, da realidade. A realidade é não toda, é falhada, é cindida. Nós nunca compreendemos, nem podemos teorizar ou pensar numa realidade completa, toda, como se fosse um universo. Não é? A própria palavra universo põe problemas, não é? Porque realmente nós não sabemos o que é que isso significa. Só o cristianismo sentiu que para Deus ser plenamente Deus, devia ter sido tão rebelde como um rei. Ou seja, Deus fez homem para, como homem, poder morrer. E Zizek continua a citar Chesterton. Chesterton é um autor que de facto tem este livro ortodoxo, mas tem muitos outros, e é um autor conservador, mas é um autor da preferência de Zizek, porque aí é que está a inteligência de Zizek, é saber ir buscar, mesmo aos autores mais inesperados, como foi buscar a Hegel, não é? Ao novo Hegel que hoje conhecemos, foi buscar também a Chesterton e muitos outros autores. Eles têm em permanente diálogo nos seus livros com 2, 3, 4, 5 livros de autores fundamentais. Ele está sempre a citar Chesterton. Na história aterradora da paixão, está claramente indicado que o autor de todas as coisas, de uma maneira, de certo modo, impensável, conheceu não só o sofrimento extremo, como a própria dúvida. Qual é essa dúvida? Zizek acrescenta, na forma mais comum do ateísmo, Deus morre para os homens que deixam de crer nele. No cristianismo, ao contrário, Deus morre para si mesmo. Na sua frase, a frase que mais simboliza a nossa cultura, não é? Se a imagem crística de Cristo crucificado é aquela imagem que simboliza a nossa cultura, esta frase é a frase por excelência. Na sua frase, Pai, por que me abandonaste? O próprio Cristo comete aquilo que é o pecado supremo para um cristão, que é ser abalado na sua fé. Não é? De repente, parece que Cristo, sofrendo horrivelmente na cruz, está a duvidar da ideia de que existe um pai que o vai acolher no outro mundo. Este tema obscuro e assustador, o qual é difícil de discutir, diz respeito àquilo que só pode aparecer como o perverso núcleo escondido do cristianismo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no cristianismo põe-se em causa, digamos assim, por assim dizer, a lei paterna. Não é? E isso é próprio de uma das formas que assume a perversão, ou melhor, é a forma que assume a perversão para a psicanálise lacaniana. Ou seja, o perverso, o indivíduo de estrutura perversa, não subscreve a lei paterna integralmente de forma a passar a renegar a lei paterna. Não subscreve a lei paterna integralmente, ele vai ter sempre uma atitude dúbia em relação a ela. Como sabem, no velho complexo de Édipo existe a primeira figura da mãe
que é tudo para a criança, para o bebê. E entre esses dois, para os desligar dessa relação imaginária, não é? Feita essencialmente de imagens, porque a criança é um infante, não sabe falar, aparece a determinada altura a figura do pai. A figura do pai que está típica do complexo de Édipo, tal como o Freud o esclareceu. Mas, para Lacan, ele substituiu essa figura do pai por uma figura que até é inspirada na designação cristã, que é o nome do pai. Ou seja, para lhe dar um tom simbólico. O nome do pai simboliza aquilo que dá nome, aquilo de que se toma o nome. Nosso nome, o meu nome, por exemplo, Jorge, provém do meu pai, tinha o apelido Jorge. Portanto, o pai é o que dá o nome e desliga a criança da mãe, no sentido da criança perceber que a mãe não tem apenas a criança como o seu objeto de amor, mas tem um outro objeto de amor. Há uma triangulação. Bom, eu não posso estar aqui agora a desenvolver isso, mas para dizer apenas que a religião cristã é também uma religião, de certo modo, onde há um conjunto de contradições e de problemas e de questões que a levam a poder-se considerar como Cristo ser uma figura que está aqui colocada na capa ou neste título, por uma questão talvez mais até de puxar o público, de puxar os compradores. Não é? Um livro que está esgotado em português, publicado pela Relógio d'Água, A Monstruosidade de Cristo, mas que revela o quê? Que Cristo é uma figura extremamente ambígua, porque Cristo é um homem, nasceu de uma mulher que não engravidou, ou coisa desse género, não é? Quer dizer, concebeu sem pecado, como se diz, e depois, quer dizer, a sua perduração de Cristo, não é? Nunca ninguém encontrou um cadáver de Cristo, nunca ninguém encontrou verdadeiramente o túmulo de Cristo, quer dizer, e aparece-nos como um terceiro elemento o Espírito Santo. O Espírito Santo é para Zizek aquilo que une os crentes em Cristo. Portanto, aquilo que Cristo deixa, não é? É o Espírito Santo. É o Espírito. Portanto, é qualquer coisa de abstrato, mas de muito forte. E é sobre isso que estes livros tratam, mostrando como é muito complexa toda esta teorização da nossa religião. A nossa religião, a teologia cristã, é uma filosofia, não é? Complexa, que é necessário tratar com muito cuidado. Na introdução deste livro, a marioneta que se chama, a introdução, a marioneta chamada Teologia, do livro A Marioneta e o Anão, o Cristianismo entre Perversão e Subversão, o Zizek diz o seguinte: não só sou um materialista convicto e penso que o núcleo subversivo do cristianismo, porque no fundo há muita gente que já falou nisso, não é? Cristo é uma espécie de subversivo, subversivo, quer para o mundo judaico daquela época, quer para o mundo colonizador romano daquela época. Do cristianismo também é acessível a partir de uma abordagem materialista, como a minha tese vai ainda muito mais longe. Esse núcleo só é acessível através de uma abordagem materialista, e vice-versa. Para se tornar um verdadeiro adepto do materialismo dialético, devemos passar pela experiência do cristianismo. Gostava só de referir aí que esta expressão materialismo dialético é porque se trata de uma ideia materialista e dialética. Não é? Materialista imanente, realidade é imanente, toda a realidade é imanente, e, por outro lado, toda a realidade é uma realidade trabalhada pelo princípio da contradição. O princípio que é o oposto da ideia aristotélica do princípio da não contradição, não é? Não. Em Hegel, a contradição é a base da compreensão da realidade. Isso não tem nada a ver com a ideologia oficial do stalinismo, também o Stalin decidiu chamar materialismo dialético, naquele livro excelente e difícil, Sexo e o Absoluto Falhado, publicado já em português pelas edições 70, o Zizek logo no princípio explica as diferenças entre esses dois, essas formulações, uma de Stalin, que se pensava também ser um filósofo, queria imitar o Lenin sim é um filósofo, mas o Stalin, enfim, não vale a pena falar dele. Ora,
O que é que acontece aqui com a questão do Judas? Que eu, aliás, já me referi há bocado. É que o Judas é um mediador evanescente entre o círculo original dos 12 apóstolos, que foram aqueles que contactaram com Cristo e que conheceram diretamente e que ficaram à espera da sua ressurreição, e Paulo, o fundador da Igreja Universal. Paulo substitui literalmente Judas, ocupando o lugar deixado vazio entre os 12, numa espécie de substituição metafórica. Ou seja, Paulo vai substituir, no fundo, Judas, que serviu de mediador evanescente e, como tal, desaparece da história, de algum modo. É essencial termos presente no espírito a necessidade dessa substituição. A Igreja Universal só podia estabelecer-se pela traição de Judas e pela morte de Cristo. Isto é, a via para o universal passa pela morte do particular. Outra questão hegeliana. Para que Paulo fundasse o cristianismo do exterior. Do exterior, porque ele não foi um dos que contactou diretamente com Jesus. Como aquele que não pertencia ao círculo íntimo de Cristo. Esse círculo tinha de ser quebrado do interior por um ato de traição assustador. Portanto, primeiro temos Judas, que quebra, não é, a unidade daquele grupo, mas provavelmente conjugado com o próprio Cristo, e depois temos aquele que vem de algum modo substituir e transformar aquela pequena equipa, não é, que se vê também alvo de perseguições. Como se sabe, Pedro, por exemplo, acabou por ser crucificado e por achar que era uma vergonha ser crucificado da mesma maneira que Cristo foi crucificado de cabeça para baixo. A crucificação era o mais terrível pena que se podia aplicar na época romana. Portanto, não é simplesmente Cristo, é o herói como tal que tem de ser traído para aceder a um estatuto universal. Como diz Lacan no seu seminário 7, o herói é aquele que pode ser traído sem ser lesado. Está acima disso. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, a propósito de uma comparação entre o paganismo antigo e o cristianismo, Zizek baseia-se de novo em Chesterton ao referir que este inverte a acessão errada comum, segundo a qual o paganismo antigo foi uma afirmação alegre da vida, ao passo que o cristianismo imporia uma ordem sombria, feita de culpabilidade e renúncia. Pelo contrário, é a posição pagã que é profundamente melancólica. Mesmo que apregou uma vida agradável, insiste na brevidade da vida e relembra a decadência e a morte. E continua Zizek, ao invés, atrás da aparência da culpabilidade e da renúncia, a mensagem do cristianismo é a da alegria infinita. Chesterton, citado por Zizek, chega a afirmar que o cristianismo é o único quadro possível para a liberdade pagã. É curioso isto, não é? Portanto, dá-nos uma ideia do paganismo bem diferente daquela que às vezes algumas pessoas tentam impingir. Zizek evoca a célebre filme Música no Coração, não é? Que a gente viu, onde uma jovem noviça se apaixona pelo barão von Trapp. Ele é pai de vários filhos e ela vai-lhes dar lá lições a casa e ela que vivia num convento acaba por se apaixonar pelo barão, fica muito perturbada com isso porque está devotada a Deus e dá a entender isso à madre superiora do convento. E esta, em vez de a repreender e a prender, digamos assim, no convento, surpreendentemente, não apela à renúncia da jovem, mas antes, através da canção, porque isto é um filme musical, é um musical, muito conhecido, através da canção cujo título é sugestivo, diz-lhe que escala todas as montanhas. Já estamos aí a apontar para um símbolo quase fálico, não é? No seu sentido mais básico. Incita a seguir o seu desejo. E Zizek acrescenta, no funcionamento perverso do cristianismo, a religião é efetivamente evocada como um baluarte eficaz que nos permite gozar a vida impunemente. E mais adiante, refere que a estrutura fundamental do cristianismo é a do falso sacrifício, que consiste em fingir que não o desejo que temos, renunciamos a ele, a fim de ludibriar o grande outro e lhe esconder que o temos. Ou seja, a questão básica, a estrutura fundamental é esta. Existe uma espécie de grande outro. Para os crentes é Deus. Para os não crentes é qualquer outra entidade em que eles se revêem como uma entidade portadora do poder absoluto, ou da justiça absoluta, ou do bem absoluto, etc. Que eles cultuam, mesmo quando inconscientemente apenas isso acontece. E, em função disso,
as pessoas sentem-se sempre, em todos os seus atos da sua vida, a serem observados por esse grande outro, não é? Mesmo que não acreditem em absolutamente nenhuma transcendência. Mas há qualquer coisa que os leva a acreditar naquilo que não existe, no grande outro. Isso dá-lhes uma certa segurança, por assim dizer. Embora lhes sirva também de reprimenda constante. É, no fundo, uma espécie de substituto do pai, não é? Do tal nome do pai. Ora, no cristianismo, nós temos esse grande outro, mesmo que o nosso cristianismo seja já muito alterado pela sociedade de consumo e pelo hedonismo que preside à sociedade contemporânea e pelas muitas pessoas que se dizem até ateias, não é? Hoje em dia, ou que se dedicam a numerosos outros cultos, uh, enfim, que não são já o cristianismo no seu sentido puro, não é? Por exemplo, a proliferação de santos por todo lado, não é? É uma espécie de politeísmo quase, não é? Mas, de facto, no fundo, nós queremos muitas vezes gozar. Queremos gozar sem entraves. E esse gozar sem entraves, mesmo no catolicismo, tem uma coisa interessante, é que existe a confissão. Existem intermediários, não é? É diferente do protestantismo. No protestantismo, nós sabemos que Deus sabe mesmo aquilo que eu ainda não sei bem que vou fazer. Portanto, ele prevê. Há, digamos assim, uma para isto, agora me está a esquecer, uma predestinação. Ora, no catolicismo não existe isso. Nós somos senhores, digamos, do que vamos fazendo, supostamente, mas no fundo vamos fazendo isso segundo os nossos desejos inconscientes. E essas coisas que nós vamos fazendo, não é? Nós sentimos muitas vezes que elas são qualquer coisa que nunca gostaríamos que os outros soubessem que fazemos. Portanto, são um segredo, digamos assim. Em todo o ser humano existe esse segredo. E como Deus tem um intermediário, que são os padres, quando vamos a confessarmos, é um pecado se não confessamos todos os nossos pecados, não é? Mas a tentação poderá ser essa, se de facto esses pecados forem realmente um tanto ou quanto chocantes. Portanto, temos assim que esconder, não é? A parte daquilo que fazemos para podermos continuar a viver. E isto é o núcleo perverso do cristianismo e de outras religiões, eventualmente. Uhum. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Eu vou concluir esta sessão. Começo por sair aqui da partilha da tela. Uh, apresentação. E vou parar de gravar. Creio que sair será suficiente. Boa noite. Boa noite.